Sabe, às vezes uma pergunta bem simples pode trazer uma resposta que vira tudo de cabeça para baixo. Imagina só, uma dúvida sobre uma tradição religiosa de 70 anos que recebe uma resposta que vai direto no coração da fé. É exatamente isso que a gente vai explorar hoje em Zacarias capítulo 7. Olha só o nosso caminho. A gente começa com essa dúvida sobre o jejum. Depois, vamos ver o diagnóstico de Deus sobre o que é um ritual vezil. Em seguida, o que ele realmente pede de nós. Vamos dar uma olhada nas duras consequências da desobediência e, por fim, entender o que é uma religião que de fato transforma. Então, vamos viajar no tempo. Pensa aí, dezembro de 518 a.C. O clima era de otimismo, sabe? O Templo de Jerusalém finalmente estava sendo reconstruído, a esperança estava voltando depois de muitos anos difíceis no exílio. E é bem no meio desse cenário que surge a tal pergunta. Por 70 longos anos, o povo manteve jejuns em luto pela destruição do templo. Mas aqui tem um detalhe crucial. Esses jejuns não foram ordenados por Deus. Não, foram uma tradição que eles mesmos criaram no meio daquela tragédia toda. Uma invenção totalmente humana. E agora, com o templo novo quase pronto, a dúvida era bem prática. Uma delegação foi até os sacerdotes e profetas e perguntou: "E aí, a gente continua com esse ritual de luto que a gente faz há tanto tempo ou não?" A pergunta parecia simples, mas a resposta ia ser muito, mas muito reveladora. E é aqui que a coisa fica interessante. Em vez de um simples sim ou não, a resposta de Deus, que veio pelo profeta Zacarias, basicamente ignora a pergunta. O foco de Deus não era na prática, mas na intenção. Ele resolve fazer um diagnóstico do coração por trás daquele ritual todo. A pergunta de Deus é direta, quase um soco no estômago. Olha, nesses 70 anos todos que jejuaram, foi mesmo para mim? De verdade, foi para mim? A resposta, claro, ficava no ar, mas era óbvia. O jejum era para eles mesmos, para cumprir um costume, sem pensar em Deus de verdade. Isso aqui mostra perfeitamente o problema. O foco do povo era no que se via por fora, nos rituais, nas aparências, em manter a tradição. Mas o foco de Deus sempre foi o que está dentro. Um coração que transborda em justiça e misericórdia com as pessoas. Era um choque total entre formalismo e relacionamento genuíno. Essa frase resume tudo de um jeito incrível. É como se Deus dissesse: vocês estão preocupados com religião, mas eu estou preocupado com gente. A religião deles tinha virado uma casca vazia, totalmente desconectada do cuidado real com o próximo. O ritual tomou o lugar do relacionamento. Ok, então se o jejum não era o que Deus queria, o que ele de fato pedia? Agora a mensagem muda, sai do diagnóstico e vai para a solução. Deixa de falar de ritual para falar de ação. E a receita de Deus é bem clara e prática. Não tem nada a ver com cerimônia, tem a ver com caráter e comportamento. Primeiro, julgar com justiça de verdade. Segundo, agir com bondade e misericórdia uns com os outros. Terceiro, proteger os mais vulneráveis, a viúva, o órfão, o estrangeiro. E quarto, não ficar planejando mal contra ninguém. Simples assim. A mensagem é cristalina. Para Deus, a verdadeira devoção não se mede por ficar sem comer, mas por ficar sem cometer injustiça. A adoração de verdade aparece no jeito que a gente trata as outras pessoas. Ponto final. E o mais impressionante é que essa mensagem não era nenhuma novidade. Para deixar isso bem claro, Deus usa a própria história do povo como um alerta, um aviso bem sério. Ele lembra a eles o que aconteceu quando os antepassados ignoraram essas mesmíssimas palavras. O texto descreve uma teimosia consciente, uma recusa deliberada. Não foi por não saber, foi rebeldia mesmo. Eles se recusaram a escutar os profetas. A Bíblia diz que eles literalmente taparam os ouvidos para não ter que ouvir a vontade de Deus. E a metáfora que o texto usa aqui é muito poderosa. O coração deles não era só duro como uma pedra, era duro como diamante. Ou seja, se tornou impenetrável, totalmente incapaz de ser tocado ou de responder ao chamado de Deus. E as consequências foram diretas e terríveis. Primeiro, quando eles finalmente gritaram por ajuda lá no exílio, Deus não ouviu, assim como eles não tinham ouvido a ele. Segundo, foram espalhados, jogados entre nações estranhas. E terceiro, a terra prometida, a terra desejável, ficou abandonada, desolada. Tudo como resultado direto da desobediência deles.
Tudo isso nos leva à grande conclusão da nossa análise, o verdadeiro propósito da fé. A mensagem de Zacarias 7 atravessa os séculos e mostra pra gente que o objetivo da religião não é cumprir rituais, mas sim ter o coração transformado. Então, a gente pode definir a adoração verdadeira mais ou menos assim. É um relacionamento real com Deus que inevitavelmente produz frutos que todo mundo pode ver. Frutos de bondade, de misericórdia e de justiça. O que muda por dentro aparece por fora. No fim das contas, a lição que fica é esta: religião só tem valor de verdade se ela promover transformação. Se a fé de alguém não muda o jeito que essa pessoa vive e trata os outros, ela acaba sendo só uma formalidade vazia aos olhos de Deus. Senhor Deus, buscamos tua orientação para que nossa adoração seja genuína e não apenas um ritual vazio. Ajuda-nos a praticar a justiça, amar a misericórdia e caminhar humildemente contigo. Que nossos corações sejam sensíveis às necessidades dos outros, estendendo compaixão e bondade conforme tua vontade nos ensina. Amém.